Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Restaurando sorrisos. 2014, 2015, o pastor Jair, que era daqui da Associação Paulista Leste, o departamental da ASA, eu tinha uma cadeira portátil, mas aí ele fez uma doação do equipo, que é a mangueirinha, o sugador, eu posso usar a caneta de alta rotação, né, para poder fazer as restaurações. Então a gente começava a sair nas feiras de saúde e a gente fazia uns atendimentos, e aí outros dentistas às vezes se juntavam ali, mas ainda era um trabalho pequeno. Em 2016, o pastor Jair também, através do meu talento, meu ministério, ele me chamou então para ir para o Paraguai, e lá a gente foi como missionários fazer um atendimento numa cidade pequena, muito pobre, muito carente. E aí nós levamos os equipamentos portáteis e fizemos atendimentos lá. Aí nós ganhamos mais 2 cadeiras da Associação Paulista Leste, depois uma irmã do Tatuapé doou também mais uma cadeira, né? E aí eu fui, julho de 2016, fui para o Egito. Então a gente ficou uns 20 dias lá fazendo um trabalho no Cairo, e foi muito interessante. E quando eu voltei de lá, eu voltei assim com uma vontade de fazer mais nessa área, né, do voluntariado, e vi que as pessoas elas precisam ser alcançadas. Lá é um país que faz parte da janela 1040, onde a maior parte da população, 90% da população é muçulmana, e nós não podemos falar de Jesus lá, né? A gente pode falar só de Deus. Então a gente tinha que servir as pessoas, nós tínhamos que ser Deus para eles, né? Que isso era mais ou menos o trabalho que Jesus fazia, né? Jesus ia, servia as pessoas, atendia as necessidades delas, e aí então as pessoas se interessavam em saber quem é Jesus, o que está por trás disso, né? E aí então eu senti que tinha muito trabalho para se fazer, que faltavam missionários aí no mundo, que se houvessem mais missionários, a pregação do Evangelho seria realmente muito mais efetiva, né? E que a volta de Jesus seria abreviada. E então eu já voltei, a gente começou a fazer mais esse trabalho voluntário, né? Mas em 2017 eu voltei para o Egito, em julho, de novo. E lá então, assim, a gente ficou num outro lugar, num outro bairro. A gente teve um contato bem grande com os muçulmanos, com pessoas do povo ali, brasileiros, muçulmanos também. E ali a gente fez um trabalho nessa comunidade deles, no bairro lá. A gente atendeu bastante as crianças de uma creche. E eles ficaram muito impressionados com o nosso trabalho, né? Por que a gente foi até o país deles para fazer? E eles viam que a gente trabalhava com qualidade, com materiais de qualidade, que a gente fazia com amor, aquilo que a gente fazia, né? Então por que vocês vieram aqui servir a gente, atender o nosso povo, né? Então a gente criou uma amizade e a gente viu que barreiras foram quebradas ali. Isso me inspirou assim a trabalhar mais para Deus. Então eu voltei para cá e aí veio a pandemia. E aí com a pandemia os trabalhos pararam, cessaram, né? Em 2021, final de 2021, a gente voltou a fazer os trabalhos, mas de uma maneira mais discreta, né? E agora em 2023 a gente começou novamente ali com um trabalho um pouco mais intenso. Esse trabalho foi aumentando, né? Foi crescendo de uma maneira gradual ao longo dos anos, né? E hoje ele tomou uma proporção muito maior, que a gente nem imaginava, né? Agora, nesse momento, eu fui convidado pelo pastor Cidinho Biasi, e me convidou para fazer parte de uma ONG. Então, a gente está engajado nesse projeto que se chama Boa Semente, e lá vai ter atendimento odontológico, vai ter quadra poliesportiva, vai ter cursos profissionalizantes para pedreiro, na área da nutrição, como eletricista, corte de cabelo, etc. Vai ter muitas coisas ali. Eu faço aí o meu atendimento odontológico, que é o que eu sei fazer. Mas assim, várias pessoas têm vários talentos, as pessoas têm vários talentos. E esses talentos eles podem ser usados de várias maneiras, né? Então, assim, você é um professor, você pode atuar na sua área, levando o Evangelho para essas pessoas
Ele vem da salvação através do que você faz. Eu acho que daria para a gente contribuir de várias maneiras nessa área, doando um pouquinho do seu tempo para um trabalho voluntário, né? E o maior presente que a gente pode receber mesmo de Deus é quando a gente consegue ver uma pessoa que teve a sua vida transformada, uma pessoa que entregou sua vida a Cristo. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Bom dia, igreja, um feliz sábado. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo dízimo e pelas ofertas que aqui estão. Abençoa aqueles que puderam doar, abençoa também aqueles que não puderam, Senhor. Que esse dinheiro seja usado para o crescimento da Tua obra aqui na terra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Continuemos em pé. Hoje, dia de alegria, dia de felicidade, mais um sábado em adoração ao nosso Deus, amém? Então cantemos com bom satisfação, vamos cumprimentar os nossos irmãos. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso
que os irmãos vivam em união. Aperte a mão. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Satisfação é crer a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá. Só os homens, não só os morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Todos juntos. Aperte a mão Do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Deus é bom em nossas vidas. Hoje o pastor e sua família vivem testemunhando do amor de Deus. Bom dia a todos vocês. Uma alegria estar na igreja de Poá. E eu fico muito feliz de voltar a essa igreja, viu, gente? Eu falei com a minha esposa, está lá atrás, e ela perguntou onde que nós vamos frequentar aqui. E minha esposa está lá atrás, né? Tamara está lá atrás, Tamara Rojas está lá atrás. Nós estamos com 71 anos. Essa igreja aqui, eu batizei aqui, fui criado nessa igreja. A Ídola foi a minha professora, por isso que ela está mais velha. Tá. Gente, eu vou fazer uma oração, viu? Para vocês. Vou começar e vou orar. Eu era pedidor de esmola aqui em Poá. Escutaram ou não? Era aquele garoto que ia na feira aqui, a feira ainda está no mesmo lugar, e catava os restos debaixo da banca, os peixes que jogavam fora. Deus me pegou, me colocou na obra, se tornei pastor, fui ungido pastor, sem estudar no IAE, fui ungido sem fazer teologia. E hoje, eu volto à igreja aposentado, sou jubilado. Nunca eu fiz nenhuma vergonha para a igreja de Poá. Por isso que eu estou voltando para cá. Posso voltar tranquilo? Não, posso voltar tranquilo? Não é? E ainda tem pessoas ainda que eu conheço.
né? Então, olha, gente, que Deus abençoe vocês. Tem uma igreja que criou um pastor e o pastor volta aposentado. Então, muito obrigado às orações da igreja, muito obrigado à direção dessa igreja de me aceitar novamente. É lógico que um sábado ou outro, um dia ou outro, eu não vou ficar aqui, porque já a associação aqui são amigos meus e já estão me dando serviço. Eu não quero, não. Tá? Então, ore por mim, continue orando por mim. Eu continuo a mesma coisa, continuamos morando no mesmo lugar, e a minha casa, minha esposa, nós estamos à disposição de vocês. Tá ok? Vamos orar? Senhor Deus querido, muito obrigado por essa manhã estar na tua casa de oração, eu e minha esposa. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, a nossa família, e que possamos, nessa igreja, dar um bom testemunho de Ti. Que o Senhor possa colocar os seus santos anjos ao nosso redor, ao redor de cada irmão que está aqui, ao redor de cada visita também que se encontra na Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar. Frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de erguer sua voz ao léu. Adentre a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço
estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. Amém? Meu Senhor, aqui estou, te agradeço o que sou, pois amaste todo o meu interior. Tu diriges meu andar, me proteges ao deitar, mesmo antes que eu fale, tu já ouves minha voz. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Para onde eu irei? Onde eu me esconderei? Para onde fugirei da tua face? Se voar até o céu ou descer até o mar, tua mão me guiará, tua destra me susterá. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno.
Que Deus seja louvado. Obrigado pelas as duas melodias, tá? Deus abençoe vocês dois. Natan, obrigado também pela tua presença. Sinta-se em casa, viu, Natan? Você faz parte, nunca deixou de fazer parte, né? Da família de Poá. E principalmente na sua história. Um bom dia a todos, feliz sábado. É uma das... Estava conversando lá fora e sempre quando eu sou convidado a pregar, quando eu saio de casa, isso me chama muita atenção. É como se fosse a última vez que eu subo num púlpito para pregar. É assim que eu me sinto. É muito forte a responsabilidade de a gente estar aqui na frente. Eu queria cantar uma música com vocês agora. Eu queria chamar aqui a equipe de música aqui, para a gente cantar um hino que eu admiro muito a letra dele. Queria que vocês cantassem com a gente aqui esse momento, esse hino. Tá bom? Deus seja louvado por isso. De sucesso, a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas tantas velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira, só nele a vida tem real valor. É ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. Passa e tudo que ela traz, não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. É esse o sucesso verdadeiro, está no mundo, mas em Deus confiar.
Glória a Deus, Senhor. Amém. Vou aqui para perto de vocês. Obrigado pela participação de vocês. Vamos orar? Vamos lá. Senhor nosso Deus, neste momento, vamos para a principal parte deste momento de adoração diante da Tua presença no Teu santo dia, Senhor. Que é o abrir a Tua palavra. Como assim diz o Senhor, em nome de Jesus, venha desvendar os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Que as Tuas bênçãos, Senhor, pela vida dos Teus filhos e cada um de nós que estamos aqui, possa ser totalmente tomada pelo Teu amor, pela iniciativa, pela expectativa de estar mais perto de Ti, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa semana, como o Binho comentou aqui, a respeito deste reencontro, deste encontro. E quando a gente abre a palavra de Deus, existe um conceito dos maiores encontros que esta terra vai poder contemplar. É a volta de quem? De Jesus. É um dos assuntos mais importantes do céu. A volta do nosso rei. E dentro desse contexto, a gente precisa sentir necessidade, com respeito a esse assunto que nós conhecemos muito bem, de compartilhar esse assunto com as pessoas a quem nós dizemos que amamos. O reencontro do Rei do Universo exige de nós a necessidade de alcançar pessoas que nós conhecemos, de pessoas que não conhecem esse Deus. Existe um texto bem conhecido na palavra de Deus. Eu vou ler ele aqui de cor. Mas você abra uma Bíblia no capítulo 14, versos 1, 2 e 3, do Evangelho de João. Esse é um dos textos mais conhecidos, que narra a promessa do próprio poder de Deus, o próprio Espírito Santo, nos lábios, na mente, no coração do apóstolo João, de transmitir para a história a vida do nosso rei. Som, melhorou. Pode trocar? Pode ir? Tá. No capítulo 14, verso 1 do Evangelho de Deus, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês para onde eu estou, aonde agora, nesse momento, Jesus está. Ele quer também ver cada um de nós. E é inadmissível a gente saber que temos uma esperança dessa e muitas vezes a gente se torna neutro na história da redenção. A minha mulher falou que eu queria falar, tem que falar mais um pouco mais baixo. É verdade, minha esposa, eu falo um pouco alto. Mas muitas vezes a gente, dentro dessa história, a gente se torna um pouco com problema de audição. De sabermos que isto é uma história real. Independentemente do meu dia, ou eu como comentei aqui, é como se fosse a minha última pregação, que eu não sei o que vai acontecer comigo há segundos. Isso é muito sério. Existe um nome, uma palavra, no mundo do cristianismo, que nós temos muita dificuldade. E é por isso que a gente muitas vezes, não tem muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada como filhos de Deus, levado em consideração essa coisa linda desse reencontro que Cristo quer fazer com a gente naquele grande dia.
é chamada a unidade. Se você pegar na palavra de Deus, no capítulo 24, versos 31, lá do livro de Mateus, que é um livro profético, nesse capítulo 24, 25, 23, 24, 25, é narrado uma história profética. E também o grande conflito, na página 25 e 35, relata que ali, naquele momento, os mesmos incidentes que aconteceram com Jerusalém, ela tem dupla interpretação. Com relação à volta de Cristo, com os incidentes da consequência do pecado do povo e a situação da rejeição do povo de Deus. Porque os dois lados geram consequências. Tanto os que aceitam, como também os que não aceitam. Eu não quero estar do lado dos que não aceitam. Você também não quer, por isso que você está aqui nesta manhã. Você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te proporcionou mais uma oportunidade em um seu santo dia de estarmos aqui, unidos como uma família, em uma unanimidade de pessoas, para que a gente possa contemplar a palavra de Deus, da qual nós estamos lendo agora nesta manhã. Louvado seja Deus por isso, é ou não é? É ou não é? Então, a unidade é uma das coisas fundamentais. Eu quero aqui já estou entrando na introdução aqui, e vamos aqui dar um pulinho ali, lá para o livro de Gálatas. Você vai ali no livro de Gálatas, no capítulo 5. A partir do versos 16, a gente vai ler, fazer uma leitura, a gente vai ter uma noção do que o que pode ser, o que Deus espera hoje para essa manifestação, para esse evento, essa coisa linda, dessa unidade completa, do povo de Deus estar reunido num só ambiente, num só pensamento, em uma só caminhada. Porque todos nós temos as nossas caminhadas, temos ou não temos? A gente sai daqui, quando for para a igreja, cada um vai para a sua casa, preparar seu almoço, mas quando chegar no domingo, na segunda, cada um tem suas responsabilidades. Cada um tem a sua liturgia a cumprir. Se levanta de manhã, os primeiros passos de decisão que a gente toma é escovar os dentes, e de manhã bem cedo já tomar um café para sair nas carreiras, para ir trabalhar, e depois faz um culto, e às vezes nem faz. Porque muitas vezes a coisa está pressionando, tá ou não está? Está deixando a gente muitas vezes em estreito caminho. Mas agora esse texto que a gente vai acabar de ler, é um conceito espiritual que Deus, pelo poder do Espírito Santo, nos lábios, na mente do apóstolo Paulo, ele trouxe para a igreja ali aos Gálatas. Para aquele povo lá, os Gálatas. Aqui no versos 16 do capítulo 5 de Gálatas, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados para o quê? Para a liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o quê? A partir do verso 13, eu falei 16, né? Mas a gente vai entrar agora no 16, tá? Isso aqui é uma introdução. Desculpa aí, tá, gente? Mas eu tenho que ler isso aqui, porque o verso 14 diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejas mutuamente destruídos. Verso 16, diz assim: digo, porém, andai aonde? Andai aonde? E jamais satisfareis o quê? Andai no Espírito, que jamais você e eu vamos poder estar errando com coisas que não tem nada a ver. Essa coisa que a gente acabou de ler aqui, ó, no versos 9, que diz assim: mas agora vos versos 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo. Uma vez que você anda em espírito, qual é a primeira iniciativa de um seguidor de Cristo? Amar o seu próximo. Eu estou falando que isso aqui é um dos obstáculos, que não poderia ser obstáculo. Deveria ser a transparência, a realidade de cada um de nós. Para que a nossa vida, quando a gente sair de nossa casa, a gente tem que ter conscientização por que eu saí, para onde eu estou indo. E com quem eu vou me relacionar. Ontem eu estava no trem, eu fui para o hospital fazer uma avaliação do médico. E cheguei ali e encontrei duas pessoas. Ele, quando me viu o cabelo branco e pediu para me assentar. Aqueles dois rapazes. Senta aqui, senta aqui. Eu falei, não, fica tranquilo, porque se eu ficar sentado, eu estou com algum problema que eu não tomei medicação, começa a dar dores na perna quando eu paro. Eu tenho que estar em pé para circular a coisa.
Aí ele falou, aí eu comecei a falar para ele, mas rapaz, o que aconteceu? Eu disse, eu sofri uma queda, caí só de 4 metros de altura. E ali a conversa vai, a conversa vem. E a gente terminando a conversa lá no Brás. E ali, na mesma hora, o Espírito Santo falou assim, dá esses 2 livros para esse camarada ali. Aí eu fui lá, dei um livro para ele, cada um, do Grande Conflito, e dentro do livro estava esse folhetinho, que muito fácil. A gente tem ele assim, ó, fácil e baratinho. Esse folheto aqui. É a razão. O que está escrito aqui? A volta de Jesus. Deveria ser a nossa razão, e deve ser a nossa razão de existência nesta terra. Voltando aqui, vamos continuar lendo. Porque a carne milita contra o quê? E o espírito contra o quê? Porque são o quê? Opostos em si, para que não faças o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre o quê? Ora, as obras das carnes são conhecidas, as tais são o quê? Eu quero detalhar isso aqui, tá? Para a gente ter uma noção do que a gente está falando e tratando, porque é uma coisa muito séria. Quando nós falamos de unidade, a gente precisa se conscientizar que unidade, ela é algo que muitas vezes exige de nós renúncia. E a gente vai mostrar as características da carne, de que muitas vezes, o que é as características da carne? Muitas vezes ela vai começar a desenvolver naquilo que, em primeiro lugar, eu sou, pecador. E eu preciso sofrer uma metamorfose aqui nesse conceito aqui de aceitar e viver em espírito, que é uma comunhão com esse Deus, um relacionamento com Ele transparente, algo que tem que acontecer de maneira muito autêntica. Um encontro com Cristo leva as pessoas a ter convicção na sua caminhada que Ele escolheu para a sua vida pessoal, independentemente do preço que Ele tenha que pagar. Mas aqui nesse momento, quando você pega esse texto aqui, que diz assim, mas o fruto da carne é o quê? Primeira coisa é o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonaria. Se você ver, tem 2 palavras que me chamam a atenção, que me chamou a atenção nesse texto, que uma é a facção e a outra é o quê? Dissensões. Dissensões, a gente sabe muito bem que ela é criada por uma falta de relacionamento autêntico. Quando você causa divisão na sua pessoa individual, pela sua descrença em Deus, de não levar em consideração aquilo que a gente vai ler daqui a pouco, que está a partir do versos 22. E essas dissensões, que significa divisão, aquela coisa de você não tá nem aí, que começa a falar mal de um, de outro. Facção é panelinha, tá? Aquela coisa de panelinha que a gente muito gosta de unir um bocado de gente assim, sabe? Para ter uma só voz. Não, esse aqui está do meu lado, aquele está do meu lado. E sabe, vamos votar. Não, isso aqui não pode existir. Essa coisa de a gente tem que trabalhar em uma unanimidade com o nosso Deus. Porque é Ele que conhece, como a menina acabou de cantar aqui, esse cantor, que é Deus que conhece os nossos corações. É Deus que conhece a nossa vida. É Deus que sabe cada trajetória da nossa vida e quem somos por falar, por pensar, em todos os aspectos da nossa vida como existente neste mundo ainda. Porque a gente não sabe qual é o dia que Jesus vai voltar. E a gente também tem que ficar consciente de uma coisa, que aonde Ele está, de uma hora para outra, se Ele sair de lá, aquilo que a gente muitas vezes está vivendo é aquilo que a gente vai identificar. É sério. Se você tem a facilidade de desenvolver na vida as obras da carne, é óbvio que quando Jesus voltar, sair do santuário celestial, quais são as obras que você vai praticar? Da carne. Porque no período de graça, que é o momento intercessor de Deus, do nosso Criador, do nosso Rei, que está no céu, está agora intercedendo por cada um de nós, dá-se nome, se rejeita-se nome. É assim que funciona. Porque a nossa vida, ela tem que ser uma carta aberta. Ela tem que ser transparente por aquilo que a gente conhecemos. Pela facilidade que o Espírito Santo de Deus nos dá em cada pessoa que sobe nesse púlpito para abrir a palavra dEle. É algo muito sério. E não pode ter barganha, não pode ter superficialidade com a palavra de Deus, porque ela é objetiva. Ela é transparente. Aí quando você pega, continuando lendo aqui, o versos 19, na questão aqui, o versos 20 e o versos 21, não termina por aí. Ele continua, o verso 21. E coisas semelhantes a estas
a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas. A unidade, irmãos, a gente vai continuar lendo aqui, tá? A unidade, ela tem suas características. Os filhos de Deus que são, que procura unir a igreja, pessoas que procuram, oram, intercedem, uma pessoa que tem um vínculo de relacionamento, ele não identifica a sua crença, o que ele acha que pode ser aqui dentro da igreja, mas no aspecto de quem ele é lá dentro da sua casa. Porque se você acha que você vem para aqui para a igreja e Deus vai transformar o teu e o meu caráter do dia para a noite, está muito equivocado. A vida de um filho de Deus se resume em uma vida toda de relacionamento com esse rei. Não é simplesmente pelas coisas que tenho ou que faço, mas pelo que ele nos chamou e garantiu e nos deu a sua identidade. No verso que é bem conhecido agora, que eu vou entrar agora no versos 22, que diz assim, que é a outra fase, a outra classe de pessoas que tem as mesmas características, que vive como ser humano, como pecador, mas eles se posicionaram e puderam entender que vale a pena, independentemente do preço que tem que pagar, essa briga entre a carne e o espírito está triunfando, que a gente vai ver isso aqui também nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui, chamado Testemunho para Ministro. E talvez algumas pessoas vão ler, que eu vou ler aqui com vocês, alguns textos dentro desse livro, na página 472 e na página 440, que muitas vezes o que a gente vai ler está baseado dentro de uma realidade daquilo que a gente está aqui dentro do próprio contexto da palavra de Deus. E diz assim, mas o fruto do Espírito é o quê? É a primeira coisa que parece na tua Bíblia aí. Sabe por que essa palavra amor está ali? Sabe por quê, irmão? O que adianta você ganhar o mundo e se não tiver amor, é o quê? Não serve de nada. Não adianta você vir para a igreja. Não adianta você vestir a sua melhor roupa. Não adianta você cantar bonito. Não adianta você pregar bonito. Se você não tiver amor, você não tem alegria, não tem paz. E continua o verso. E é bem claro. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está aí as características de uma pessoa que luta constantemente, que vive uma vida de comunhão e intimidade com Deus e transmite isso na vida, não de maneira de vangloriar, mas eles são o que eles são, o que escolheram para eles. Eu sei que para nós como seres humanos, essa briga, ela vai estar indo até a volta de Jesus. Eu sei disso, porque está escrito na palavra de Deus, está escrito no Espírito de Profecia, que essa briga vai continuar entre a carne e o Espírito. Essa briga vai dar uma dimensão muito profunda. Mas essa unidade, ela tem que acontecer na particularidade de cada um, dessa verdade que a gente sabe que como deve viver, e muitas vezes temos dificuldade de viver, porque a gente muitas vezes não está apto a desenvolver esse domínio próprio, essa liberdade que a gente tem de viver para transformar vidas, de olhar para as pessoas e amar ela, independentemente do preço que tem que pagar. Você olha para um irmão, olha para uma irmã, e muitas vezes olha para um líder que está aqui na frente, que muitas vezes prega bonito, e muitas vezes ele falha na vida dele, e a gente tem a facilidade para escancarar os nossos lábios, para julgar as pessoas. Isso é um cristianismo muito debilitado, muito falsificado. Jesus está voltando. Ele, quando vir aqui, não vai julgar ninguém. Ele vai vir simplesmente buscar aqueles que viveram submisso a Ele, que renunciaram ao mundo, como está lá em Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7, 5, 6 e 7. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, não tomou, não usurpando ser igual a Deus, mas renunciou. Se a gente não renunciar essa condição contraditória da nossa condição humana, Deus não vai poder fazer um trabalho na nossa vida de caráter. Esse caráter da gente precisa ser moldado imediatamente. Porque não é tempo da gente estar brincando de simplesmente ter certeza que a igreja é verdadeira.
Abram, agora quem vai abrir sou eu, tá? Se alguém tiver disponibilidade de vir aqui ler, na página 470 aqui do livro, chamado Testemunho para Ministro, eu quero aqui estar lendo com vocês, 440, que diz assim a serva do Senhor. Olha o que é que ela diz. Ninguém engane-se, ou ninguém engane sua própria alma nesta questão. Que questão é essa? Eu vou ler aqui um textinho a mais, tá? Que diz assim: uma alma unida a Cristo, olha mesmo, tá? Comendo sua carne e bebendo o seu sangue, aceitando cada palavra que sai da boca de Deus e por ela vivendo, há de lutar contra toda a transgressão e toda a aproximação do pecado. Torna-se o dia a dia mais vitorioso, mais semelhante a uma clara luz. Avançará de força em força, não de fraqueza em fraqueza. Irmãos, eu e você sabe por que eu e você estamos aqui dentro? Porque você foi chamado por Deus. Se você está aqui, porque você tem que ter consciência disso. E é inadmissível. A gente muitas vezes está lá fora, num trem, num ônibus, numa vizinhança, e as pessoas não ficarem sabendo quem você representa. É mais uma vez, é inadmissível. É mais ou menos aquela história. Você vai entregar um livro e alguém pergunta para você: você já leu esse livro? Então vamos supor o Grande Conflito, vai. Aí a pessoa faz aquela pergunta: você já leu esse livro? Qual será a tua resposta? Eu sei que tem muitas pessoas que entregam um livro aqui, mas muitas vezes não conhecem o autor desse livro. Principalmente desse livro aqui, chamado A Palavra de Deus. Segundo a Palavra de Deus, em Oséias 4:6, diz que meu povo perece por falta de quê? Porque lhe falta conhecimento? Porque fizeram o quê? Rejeitaram o conhecimento. Aí quando você vai entregar um livro do Grande Conflito, ou dar uma Bíblia para as pessoas, e você nunca muitas vezes passou tempo estudando esse livro, quem é que está em contradição aqui? Somos nós mesmos. Porque é muito fácil a gente distinguir hoje o que é ser crente, né? Só basta você vir a uma igreja com a Bíblia debaixo do braço e andar com um terno bonito, é ou não é? Mas a realidade, estamos falando de quê? De unidade, de relacionamento. Quando você se relaciona com as pessoas precisam entender que você é diferente pelo que você é. Continuando. Ninguém engane sua própria alma nesta questão. Se abrigardes o orgulho, o amor próprio, o desejo de supremacia, vangloria, ambição, egoísta, murmuração, amargura, maledicência, mentira, engano e calúnia, não tendes em Cristo em vosso coração. E as evidências demonstram que tendes a mente e o caráter de Satanás, e não o de Jesus Cristo, que era manso e humilde de coração. Deveis ter um caráter cristão que subsista, pois podeis ter boas intenções, bons impulsos, podeis falar compreensivelmente a verdade, mas não estáis habilitados para o reino dos céus. Vosso caráter tem em si um material ordinário que destrói o valor do ouro. Não alcançastes a norma. Não tendes em vós o cunho divino. Os fogos da fornalha consumi-vos iam, porque sois ouro inútil e falso. É pesado, né? Sabe por que essas coisas acontecem? Você sabe por que essas coisas estão acontecendo? Essa frieza, essa falta de unidade dentro da igreja. Nós temos um dedinho. Temos alguém que ele está tentando de todos os meios impedir que essa unidade ela seja concluída em um caráter segundo divino.
Aí Jesus volta, ele sabe disso. Se você pegar a Bíblia no capítulo 12, versos 12 de Apocalipse, diz que ai do céu e da terra, porque o diabo desceu a voz com grande ira, sabendo pouco tempo que resta. Você acha quem é que sabe melhor do que a gente que Jesus está voltando? Hã? Quem você acha? Quem estava com quem? Com ele lá no céu, o próprio adversário de Deus, o próprio diabo. E você acha que ele não está bem armado para fazer o que eu vou acabar de ler aqui agora? Olha aqui na página 472. Diz assim: ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardarosa consulta com os seus anjos quanto ao plano de maior êxodo, no sentido de lhes transtornar a fé. Vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir pelo seu poder enganador, por meio de agradáveis sofismas e mentiras e mentirosas maravilhas, pode ele continuar a conservá-los sobre o seu domínio. Dirige, portanto, seus anjos para que lancem suas ciladas, especialmente para os que aguardam o segundo advento de Cristo e estão se esforçando por observar todos os mandamentos de Deus. Essa classe de pessoas são as pessoas das igrejas o quê? Seculares. Que tem, segundo a Bíblia, quando você pega aqui esse livro, vai dizer que eu ainda tenho outras ovelhas que não fazem parte o quê? Do meu aprisco. Tem muita gente sincera aí fora que quer e muitas vezes até se esforça para guardar os mandamentos de Deus, porque elas estudam a palavra de Deus. Quando você pega a palavra de Deus, aí ela continua falando aqui. Diz o grande enganador. Olha o que esse camarada fala. É por isso que quando eu falei para você aqui sobre o próprio diabo, quando você vai no capítulo 8, versos 44, diz que o diabo, o pai da mentira, não se firmou na verdade. Olha o que esse texto está falando. Diz assim: diz o grande enganador, devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus. E a mesma luz que revela o verdadeiro sábado, revela também o ministério de Cristo no santuário celestial. E revela que a última obra para a salvação do homem está agora indo avante. Você acha que a gente está aqui, tudo bem, que muitas vezes a gente sai, a maioria... Eu estou falando isso aqui porque isso é transparente. Muitas vezes nós, na maioria das vezes, entre a semana, sai semana, a gente muitas vezes não está muito preocupado de evangelizar ninguém, nem tampouco falar sobre a volta de Jesus, certo? É ou não é? É ou não é? Lógico que é. Só que só tem um problema. Esse elemento já está muito mais um passo lá na frente da gente com respeito a esse conhecimento. Aí o que você acha que ele vai fazer? Olha mesmo. No outro texto, na outra página, diz assim: mas antes de adotarmos estas medidas extremas, ela está falando aqui de um incidente que aconteceu, porque essa visão foi tomada, Deus mostrou para ela em 1884. Era uma visão relacionada ao grande conflito. E ela, a serva do Senhor, ia pegar e escrever isso dentro do livro do grande conflito. E Deus falou: não, isso é um assunto pertinente ao povo, o meu povo tem que saber disso, das artimanhas. É por isso que teve um momento que a serva, você ouviu falar que, até o Alistrande já comentou e sabe disso, que a serva tomou em paralisia. Ela trufiou, irmão, o inimigo paralisou essa mulher para não escrever esse livro. E essa visão que Deus mostrou para ela, era uma visão pertinente à igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus? Quem é a igreja de Deus? Quem é a igreja de Deus, irmãos? A gente vai ver isso aqui, tá? Diz assim: devemos exercer, isso é a intenção dele, olha o que é que ele está falando. Devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar os que honram o verdadeiro sábado e engodá-los. Podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade, luxúria e orgulho. Podem julgar-se ser salvo, porque creem na verdade. Você já viu isso aí? Você sabe, muitas vezes a gente temos a facilidade de, como eu estou falando aqui, que a igreja tem que ser unânime, tem que estar unida,
né? A gente faz tudo, a gente faz programa como a própria Amanda colocou ali, né? De pegar esse bolo, não é, Amanda? É muito legal, mas a igreja tem que levar isso em consideração. Porque essa coisa de ela dar uma ideia como qualquer outro pode, e ficar parada, parecendo um bocado de zumbi dentro da igreja, não vai ter unanimidade nunca. A igreja vai continuar dividida. Só que só tem um problema, ela vai continuar dividida até a volta de Jesus. Só que só tem um problema, quando você vai para o capítulo 25, no versos 31 de Mateus, a Bíblia fala bem claro que o próprio Cristo separará a ovelha do quê? Dos cabritos. Deus não queria isso. Queria que a sua igreja fosse como sempre foi. Uma igreja brotando ali no Éden, com caráter transparente. Com caráter que transmita hoje pela graça. Porque Cristo, tudo que Ele fez foi para nos proporcionar uma integridade, a chamada inteiro, ou ser uma pessoa de porte agrícola, né? Que é chamado de agricultura, aquele que cria cultura. Pudesse transmitir para o mundo que está desculturado, né? Descosturado também, equivocado, com respeito à verdade. O meu povo está perecendo lá fora, e a gente cheio de conhecimento, a gente achando que pode unir a igreja por um conhecimento que a gente tem, mas muitas vezes a igreja não vai se unir, porque muitas pessoas que têm conhecimento não querem se aproximar de Cristo. Esse é o conceito, aí o inimigo mergulha. Por quê? Olha o que ele continua dizendo aqui. Diz assim: mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas, confundirão o juízo e destruirão o discernimento, causar-lhe-ão a queda. Veja mesmo que essa falta de muitas vezes que a gente, pelo fato de conhecer essa verdade, que a gente tem que viver de uma maneira unânime, interessado pelas pessoas, buscar as pessoas, visitar as pessoas, ter a necessidade que a mesma ou o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente tem essa certeza, vem à igreja, ouve os cultos, ouve os louvores, mas sai muitas vezes da mesma maneira que entrou. Aí a vida vai continuar aquela mesma liturgia, mesmice. A minha e a sua vida não se resume em um culto, mas numa experiência com aquele que administra o culto. Isso é muito forte, porque me mexe. Porque eu sou igual a vocês. Tenho as minhas limitações, as mesmas dificuldades, as mesmas tentações, às vezes até pior. Que é cada uma que acontece na minha caminhada que dá vontade de chutar o pau da barraca. Porque eu sou igual a vocês. Diz aqui a serva do Senhor: por meio daqueles que têm uma forma de piedade, mas não lhes conhecem o poder, podemos ganhar muitos que, dentro de outra maneira, não causariam grande mal. Os mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus serão os nossos mais eficientes auxiliares. Você conhece a Bíblia, não conhece? Conhece quanto conhece? Está lembrado da história daquele camarada que todo mundo conhece, que a gente discute até na lição, está discutindo na lição desse trimestre, de um camarada chamado Judas? Judas foi chamado ou ele auto se ofereceu? Vamos lá, gente. Ele foi levado? Os próprios discípulos. Então não foi ele que aceitou, foi ele que tomou a decisão de escolher andar com Jesus. Por que você acha que Jesus, segundo Jesus, ele foi bem claro, quando chegou ali na presença de Judas, ele falou assim: pelo um beijo, tu traísse o filho? Você acha que Jesus não sabia a trajetória de Judas? Segundo diz a serva do Senhor, no Desejar de Todas as Nações, que a gente estudou na lição, Judas era o perfil perfeito para a igreja dos discípulos do ponto de vista do homem. Mas, um ótimo administrador, mas não tinha nada daquilo que Deus esperava que ele deveria ser. Uma pessoa genuína, transparente, que aceitasse o plano de redenção por aquilo que Jesus era,
e também até pelo que ele fazia. Porque o que ele fazia era um sinal daquilo que as pessoas no passado falavam a respeito dele. Ele virou as costas. E você acha que esse virar as costas, muitas vezes, às vezes, eu estou falando isso aqui, que isso aqui, a gente está incluso nessa coisa aqui, viu? Na maioria das vezes. Nós temos tanta certeza que aquele ali é Jesus, mas muitas vezes a gente está virando as costas para ele. Às vezes até por uma decisão, alguma coisa que você deveria fazer e não faz. Porque tudo que a gente possa fazer para Cristo, a única pessoa que está no lucro aqui, sabe quem é? Somos nós mesmos. Porque uma das coisas que ele mais quer ver é você ser perseverante, como diz lá em Apocalipse, no capítulo 14, versos 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. É somente isso. Se você for lá em Tiago, capítulo 3, verso 12, 1 Tiago, ali, em Timóteo, vai dizer bem claro que todo aquele que quer ser piamente obediente a Deus padecerá perseguição. Você está preparado para ser perseguido hoje? Nós estamos preparados para ser perseguidos hoje? Pelo estilo de vida que nós estamos vivendo hoje? Não está. Deus conhece cada coração sincero aqui dentro. E sabe quem está se preparando na sua particularidade com Deus. Só que muitas vezes, quando eu pego esse texto que eu vou acabar de ler aqui, isso é preocupante. Que diz assim, olha mesmo, isso aqui é sério. Que diz assim, mas se pudermos desviar-lhes a atenção dessas advertências, permanecerão ignorando nosso poder e sagacidade. Ele está falando que muitas vezes, essa unanimidade que a gente muitas vezes pede tanto dentro da igreja, que a gente tem que sair para fazer isso, fazer aquilo, tal, muitas vezes tem sido muito superficial. E ele conhece a vida da gente, porque ele conhece a vida da gente, não é aqui dentro da igreja, é aquilo que a gente somos aonde? Lá fora, dentro dos nossos lares, a nossa maneira, cada segundo da nossa vida, quando eu estou dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, aonde eu estiver, na minha vizinhança, ele sabe a nossa trajetória, ele sabe até onde a gente nasceu. Sabe quantos anos a gente tem. Mas tem uma coisa que ele não deveria saber, e nem sabe, e nunca vai saber, é aquilo que está dentro da nossa mente. Pelo que nós somos. O caráter, ela é uma formação celestial, não é humana. O caráter de um ser humano, ele tem que ser formado pelo poder do Espírito Santo. Não é simplesmente porque eu acho. Porque Judas não permitiu que o Espírito Santo transformasse o seu coração, que a Bíblia, do mesmo jeito que trabalhou na vida de Satanás por quase 4.000 anos, para que ele pudesse se reconciliar com o Pai, ele não fez isso. Tudo que possa fazer de trajetória, de projeto, até o próprio ritual evangelístico de Deus nas cerimônias, Deus expôs de maneira acadêmica, de maneira transparente, o ritual da morte de Cristo, para aquele ser que se tornou e é o nosso inimigo e vai ser destruído. O que mais me preocupa é o que eu vou acabar de ler aqui agora, que diz assim, temos de causar lutas e divisões, temos de destruir a ansiedade deles por sua própria alma e levá-los à crítica, aos juízos temerários, acusando e condenando-se uns aos outros, a idolatria, o egoísmo, a inimizade. Por causa destes pecados, Deus nos puniu de sua presença, e todos quantos seguirem o nosso exemplo terão o mesmo peso, a mesma consequência, a mesma rejeição. Nós estamos vivendo dentro de um limiar, onde existem duas classes de pessoas. Essa classe de pessoas, ela é bíblica. É joio, é trigo, é ovelha, é bode, sabe? E a gente sabe, consciente, que quando eu tenho as características de pessoas que estão do lado de Deus vivo, a gente, sabe, a gente transparece essa vida de maneira coletiva. As pessoas acreditam pelo que você é, aonde você mora, aonde você trabalha. As pessoas admiram e gostam de estar perto de você. Isso é a obra do Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo só vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, quando o meu povo, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versos 14 e versos 15, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, começar a orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e, sararei a sua terra. Jesus está voltando, Ele vai sarar a sua terra com a sua volta. Ele não quer ver eu nem você fora desse plano. Se você tem algum problema com seu irmão, por favor, faça tudo para se reconciliar e mostrar para ele que Deus quer me transformar. Eu não posso fazer parte de uma igreja onde foi escolhida para subir para o céu e viver uma vida dupla. Não dá. As pessoas que estão lá fora estão esperando essa iniciativa de cada um de nós. De cada um de nós. Não é brincadeira. Eu sei que a gente está cansado de ouvir sermões aqui, cheios de sermões, que Jesus é amor, que Jesus cura, que Jesus salva. Mas a gente não permite muitas vezes Jesus fazer uma transformação na nossa vida. Entra sábado, sai sábado, entra semana, sai semana, entra ano, sai ano, eu continuo no mesmo barco. Queridos, quando eu conheci esse Deus, na primeira fase da história da minha vida, eu não gosto de pensar, mas isso nunca vai sair da minha mente, só quando Jesus voltar e transformar meu corpo corrupto em um incorruptível. Mas enquanto eu viver como você, como ser humano nessa terra, o nosso passado, ele passa como um filme muitas vezes na vida da gente. Pelas coisas que a gente faz, pelas coisas que a gente está fazendo, pelas palavras que muitas vezes a gente arremessa, às vezes sem pensar. A gente não vai poder. Mas Deus pode fazer um milagre na vida da gente. Deus pode... Você pode levar em consideração uma coisa. Que Deus, ele tem o poder de jogar nas profundezas do abismo, lá dentro das profundezas dos mares, todos os nossos passados. E quando eu tenho certeza disso, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versos 17, diz que não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que o Espírito Santo quer fazer com a sua igreja para o ano de 2025, porque é isso que Ele quer fazer, te entregar na tua mão, na minha mão, uma página em branco, porque nós não sabemos o dia que a gente vai contemplar a volta de Cristo, e principalmente o dia que a gente vai dormir e não acordar mais. Mas precisamos sair daqui consciente que eu e você tivemos um encontro com Deus e está muito preocupado com a tua e a minha salvação. Não adianta eu querer, o Brito, ou qualquer pessoa que subir aqui nesse púlpito, esconder essa verdade. Que Jesus está voltando. E Ele vai voltar para unir. E se a gente não trabalhar para unir, nós vamos ser descartados. Porque nunca eu fiz nada, em primeiro lugar, para manter uma união com esse Deus. Porque toda a minha vida era muito superficial, como diz que acredito. Porque é muito fácil, segundo a Bíblia, no capítulo 29, versos 13 do profeta Isaías, diz que esse meu povo se aproxima com os lábios, mas os corações deles estão distantes de mim. Os mandamentos deles são mandamentos inspirados por homens, por rotinas, aprendido por rotina. Não deixe que a tua vida e a minha vida espiritual se torne uma rotina. Porque isso pode ser muito sério para a nossa caminhada, às vezes mesmo tendo certeza que essa igreja é a igreja de Deus. Porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino do Criador. Eu vou cantar uma música aqui. Eu não, cada um de nós. Eu quero que você cante essa música. Eleve a Deus como uma oração. Porque esse louvor eu tenho ele como uma oração. Porque é a realidade daquilo que eu sou.
que muitas vezes eu tenho sido, como pecador, que preciso de um milagre na minha vida. Vamos cantar essa música. Se você acha que você precisa fazer uma aliança com Deus, erga seu louvor nas letras dessa música e se coloque de pé, dizendo que você é digno da salvação em Cristo Jesus, porque Ele morreu por mim. Então eu vou procurar permanecer, me esforçar para permanecer nos caminhos do Senhor. Jesus, nas letras dessa música, pode fazer a diferença na nossa vida. Que diz assim: tantos são meus afazeres. Canta essa música, eu sei que muitos conhecem essa música. É bem antiga. Que te esqueces de Jesus. Ei, que coro lindo, que Deus seja louvado. Desprezas o estudo e oração. Louvado seja Deus. Ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrastes com Jesus. É real teu desejo de vê-lo. É real o nosso desejo de ver se Jesus voltar, gente. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queremos sim, Senhor, que o Senhor volte. Mas nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Se Jesus viesse hoje, qual seria o meu sentir? Talvez tu procurastes te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Se vivemos no Espírito, temos que andar no Espírito. Vamos orar. Senhor, nesta manhã de sábado, Senhor, ao término deste momento solene, estamos aqui para nos despedir, mas
te rogando, Senhor, que não retires de nós o teu Espírito Santo. Por favor, Senhor, crie em nós um coração de carne, uma mente pura, um coração que tenha sentimento, não um coração duro, porque este coração que tem sentimento, ele vai viver uma vida totalmente dependente do Senhor. Eu te peço em nome de Cristo Jesus que não impute as nossas transgressões. Por favor, em nome de Jesus, não impute as nossas transgressões. A gente tem sido tão descrente, Senhor, com tanto conhecimento na mão. Sabemos de tudo ao teu respeito pelo que o Senhor fez e vai continuar fazendo. E na maioria das vezes nós temos sido tão indulgentes, Senhor, tão céticos. Pelo amor de Cristo, Senhor, tem misericórdia da tua igreja, do teu povo. Coloca pessoas na nossa vida, por favor, que eu possa transmitir para ele esse mesmo sentimento que há em ti, Senhor. Sentimento de preocupação, de necessidade, de ver pessoas ao teu lado junto comigo, Senhor. Porque eu não quero ir só. Esta semana nós temos uma trajetória aí para visitar pessoas que um dia fizeram parte da tua igreja ou ligar para ela. Mas pelo amor de Cristo, que o Senhor em primeiro lugar vá na frente. Que o Senhor possa ser o nosso guia. Que o Senhor possa ser a nossa luz. Que o Senhor possa ser a nossa sustentação. Que o Senhor possa ser cada palavra que a gente vai expressar nos lábios, Senhor. Toma-nos em teus braços de amor. Concede-nos, Senhor, um ótimo sábado na tua presença. E nos leva em teus braços de amor aos nossos lares, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.